Oi, moçada! Esperamos que vocês estejam bem. Hoje vamos corrigir nossas atividades. As atividades que fizemos na semana passada estão relacionadas a duas unidades temáticas. A primeira, números, com objeto, porcentagem. E a segunda unidade temática que abordamos foi probabilidade e estatística, com objeto, tabela, gráficos e coletas de dados. Todas as nossas atividades foram feitas para refletirmos um pouco sobre o momento de pandemia que estamos vivendo. Na questão número 1, na letra A primeira pergunta é sobre o que se trata o gráfico. Então, nós vamos ver que o gráfico vai se tratar da evolução dos casos de coronavírus confirmados pelo Ministério da Saúde aqui no Brasil. O segundo questionamento da letra A vai ser o que significam os números que aparecem na linha horizontal e na vertical. Primeiro, vamos identificar a linha horizontal. Como segue a seta. Nessa linha, nós temos aí que o eixo horizontal, ele indica os meses onde estão sendo verificados esses casos de coronavírus. No caso do eixo vertical, onde a setinha apontou agora, nós vamos ter que esse eixo, ele vai indicar o número de pessoas que foram infectadas no país. Na questão número 1, na letra B, nós vamos ter a seguinte pergunta. De acordo com uma pesquisa recente, para cada caso conhecido, pode haver 5 ou mais infectados desconhecidos. Levando isso em consideração, qual seria o total de infectados no dia 4 e no dia 17? Então, a primeira coisa que nós vamos ter que pensar é, uma pessoa vai infectar 5 pessoas. Só que nós vamos pensar isso para mais 4 pessoas. Então, eu vou ter, olha, mais uma pessoa infectando mais 5, depois outra que vai infectar 5 e depois mais uma infectando 5.
Então, nós temos aí 4 pessoas que infectam, cada uma mais 5. Se formos pensar como escrever matematicamente esse raciocínio, nós vamos escrever 4 vezes 5, que é igual a 20 pessoas infectadas. Esse vai ser o mesmo tipo de raciocínio para pensarmos em quantas pessoas nós vamos ter infectadas no dia 17. Então, olha, vão ser 291 pessoas vezes 5. Então, no dia 17, nós vamos ter 1.455 pessoas infectadas. Na questão número 1, na letra C, a pergunta coloca: é hora de pesquisar. O que a notícia quis dizer agora é progressão geométrica. Então, para responder primeiro essa questão, nós precisamos entender o que é uma progressão geométrica. Então, iniciando, a progressão geométrica é uma sequência numérica. Por exemplo, nós vamos ter aqui 2, 4, 8, 16 e 32. Cada elemento dessa sequência nós vamos chamar de termos. Para ser uma progressão geométrica, nós temos algumas regrinhas. Então, após o primeiro termo, os termos seguintes são construídos a partir de uma multiplicação de um número fixo, que chamamos de razão. Vamos observar essa sequência. 2, depois 4, depois 8, depois 16, depois 32. Se observarmos, cada número desse é construído multiplicando sempre o anterior por 2. 2 vezes 2 vai dar 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. E 16 vezes 2, 32. Então, a progressão geométrica é uma sequência que é construída a partir da multiplicação de um número que é chamado de razão. Então, todos os elementos vão ser multiplicados por essa razão, que é multiplicado, então, pelo mesmo número. Nossa pergunta é: o que a notícia quis dizer agora é progressão geométrica? Então, o número de casos da COVID é calculado por uma progressão. Então, vai ser sempre multiplicando por outro. Então, vai ser o número de casos multiplicado por uma razão, e aí nós vamos achar o número de infectados. Questão número 2. Letra A. Existem regiões que estão com 100% de ocupação nos leitos de UTI. O que isso quer dizer? Moçada, se observarmos no mapa, ó, triângulo no norte, 100% dos leitos ocupados, no Jequitinhonha 100%, no leste também, no Vale do Aço também. Então, a pergunta quer saber o que isso quer dizer. Quer dizer que todos os leitos disponíveis nessas regiões foram ocupados. Na letra B, pergunta-se, em relação à quantidade de leitos de UTI, o uso de 100% dos leitos representa a mesma quantidade expressa numericamente de leitos usados em todas as regiões? Explique. Não, pois vai depender de quantos leitos cada cidade tem. Por exemplo, lá no Triângulo, nós temos 50 leitos que estão sendo utilizados. 100% seria o uso desses 50 leitos. Só que lá no Jequitinhonha, nós temos só 15 leitos disponíveis. 100% quer dizer o uso desses 15 leitos. Então, quando a gente fala a ideia de 100% é o uso de todos os leitos, mas isso não quer dizer que todas as regiões estão usando a mesma quantidade de leitos, porque cada uma vai ter um número diferente de leitos disponíveis. A questão número 2, letra C, pergunta: se na região sudeste tiver 130 leitos de UTI, quantos estão sendo utilizados? Quantos ainda tem para utilizar? Então, para sabermos quantos leitos estão sendo utilizados, observando o mapa, percebemos que 92% de leitos na região sudeste estão sendo utilizados. Por isso, nós vamos calcular 92% de 130. Por que 130? Porque a questão nos diz que a região sudeste tem 130 leitos de UTI. Então, para começar, nós vamos transformar 92% em fração.
Mas como fazer isso? Usando a ideia, toda vez que eu falar de porcentagem, nós vamos lembrar de algo dividido em 100 partes. Então, no nosso caso, nós vamos estar usando 92 partes de 100. Então, a fração seria 92 sobre 100. Então, nós vamos pegar essa fração e multiplicar por 130. 130 vezes 92 sobre 100. Fazendo a operação, multiplica primeiro 130 por 92, depois divide por 100, nós vamos ter o resultado de 119,60. Para ter um número mais próximo, que seja mais viável de entender quantos leitos estão sendo utilizados, nós vamos arredondar. Então, arredondando o número 119 por 60, nós teremos 120 leitos que estão sendo utilizados na região sudeste. Existe uma outra maneira de calcular esses 92%, que seria transformar 92% em número decimal. Então, como seria isso? Nós vamos pegar 92 e dividir por 100. Quando eu fizer essa divisão, eu vou ter o resultado 0,92. Depois que eu fizer isso, eu vou multiplicar 0,92 vezes 130. Essa operação é igual a 119,60. Observe que é o mesmo resultado utilizado quando nós fizemos a transformação de porcentagem para fração. Continuando, a pergunta também coloca: quantos leitos ainda tem para utilizar na região sudeste? Então, nós vamos pensar o seguinte: números de leitos existentes. Nós temos 130 leitos. Números de leitos que foram utilizados, 120. Nós temos 120 porque nós sabemos que 92% estava sendo utilizado. Então, nós calculamos quanto que era esses 92%, sendo 120 leitos. Para saber quantos ainda tem para utilizar, nós vamos fazer o número de leitos que tinha, que era 130, menos o número de leitos que estão sendo utilizados, 120. Então, no total, nós ainda temos disponível 10 leitos para serem utilizados. O gráfico se refere à quantidade de pessoas infectadas pela Covid-19 e o número de pessoas que faleceram dessa doença no Brasil e na Itália. Observando o gráfico, as colunas azuis se referem ao número de pessoas infectadas, tanto no Brasil quanto na Itália. E as colunas vermelhas vão indicar quantas pessoas faleceram dessa doença também no Brasil e na Itália. Para calcularmos a taxa de mortalidade no Brasil e na Itália, nós precisamos calcular o número de falecidos dividido pelo número de população infectada. No caso do Brasil, nós temos 59.745 pessoas que faleceram. Esse número vai ser dividido por 1.409.693 pessoas que foram infectadas. Fazendo essa divisão, nós vamos achar a taxa de mortalidade. No caso da Itália, nós vamos ter 34.757 pessoas que faleceram. Esse número, dividido por 248.578 pessoas que foram infectadas. Fazendo a divisão desses números, nós vamos achar a taxa de mortalidade da Itália. Na questão número 3, letra B, pergunta-se: entre esses dois países, qual tem a maior taxa de mortalidade? Represente essa taxa em porcentagem. Lembrando que aqui nós estamos falando do Brasil e da Itália. Para calcular a taxa de mortalidade, nós já fizemos no exercício anterior. Relembrando, nós dividimos o número de falecidos pelo número de população infectada. O que nós vamos fazer aqui é pegar este resultado e multiplicar por 100. Assim, eu represento essa taxa em porcentagem.
No caso do Brasil, a taxa fica 4,24%. E no caso da Itália, 14,44%. Observem que eu estou utilizando apenas duas casas decimais, ou seja, duas casas após a vírgula. Observando os índices, nós vamos ter que a Itália tem o maior índice de mortalidade. A questão número 3, letra C, pede: entre Brasil, Estados Unidos e Argentina, qual tem a maior taxa de mortalidade? Pois bem, moçada, para calcular a taxa de mortalidade do Brasil, Estados Unidos e Argentina, nós vamos precisar saber quantas pessoas faleceram em cada um desses países e quanto da população foi infectada em cada um desses países. Cada um de vocês deve ter uma resposta diferente, porque os dados variam a cada dia. Por isso, nós não vamos colocar um resultado fixo aqui. Mas o que nós deveríamos fazer? Com esses dados, nós vamos pegar o número de pessoas falecidas de cada país e dividir pelo número da população infectada de cada país. Depois, multiplicar por 100, e aí nós vamos ter a taxa de mortalidade em porcentagem e comparar qual desses países que vai ter a maior taxa de mortalidade. Na questão número 4, letra A, pergunta-se: 9 de cada 10 crianças representa 9%, 90% ou 0,9%. Para saber qual a porcentagem dessa expressão, dessa situação, nós vamos fazer 9 crianças sobre 10, ou seja, eu tenho 9 dividido por 10, que é o total de crianças que eu tinha, vezes 100. E aí eu acho a minha taxa, que é de 90%. Na questão B do número 4, nós temos: no condomínio onde moro, 45% das crianças são meninos. Qual é a porcentagem de meninas? Para resolver essa questão, nós vamos pensar assim, olha. 100% são as crianças. Eu sei que desses 100%, 45% são meninos. Quantos faltam para que a gente possa chegar no 100%? Então, nós vamos fazer 100%, que seria o total, seriam todos, menos 45%, que eu já sei que são meninos. Então, eu tenho um total de 55%, que representa a quantidade de meninas. E aí, nós temos também um gráfico para representar essa quantidade. Já na letra C, pergunta-se: para calcularmos 25% de uma quantidade qualquer, basta multiplicá-la por 4? Não, é preciso dividir por 4. Por quê? 25% é o mesmo que 25 sobre 100. E aí nós estamos colocando na ideia de trazer a porcentagem para a fração. Então, é 25 em 100. Simplificando a fração, teremos 1/4. O que seria simplificar essa fração? Eu vou dividir o numerador, que é o 25, e o denominador, que é o 100, por um mesmo número e deixar essa fração menor possível. Aqui, se eu dividir 25, que é o numerador, por 25, eu tenho o resultado 1. E o 100 por 25, eu tenho o resultado 4. Então, 25 sobre 100 é o mesmo que 1/4. Então, para responder a nossa questão, nós não vamos multiplicar por 4. Toda vez que falarmos de 25%, quer dizer que nós estamos dividindo por 4. Na questão número 4, letra D, a pergunta é: 50% é igual à fração meio? Para comprovar se é igual ou não, o que nós vamos fazer? Primeiro, transformar 50% em uma fração. Vamos retomar a ideia. Toda vez que eu falo de porcentagem, nós vamos lembrar que eu dividi alguma coisa em 100 partes. Então, aqui, a fração vai ser 50 sobre 100. Para tentar provar que é igual a meio ou não, o que faremos? Vamos simplificar essa fração. Simplificar é reduzir a menor fração possível.
Para simplificar, nós precisamos dividir o numerador e o denominador sempre pelo mesmo número. Então, aqui nós vamos fazer 50 dividido por 2, que vai dar 25 no numerador. 100 dividido por 2, que dá 50 no denominador. Lembrando que eu quero tornar essa fração irredutível, ou seja, não vai ser mais possível dividir o numerador e o denominador pelo mesmo número. Pegando mais uma vez para dividir, nós vamos dividir 25 por 25 e 50 por 25, que vai ser meio. Então, a fração meio é o mesmo que 50%. Na letra E, nós temos 50% de 900 é, então quanto seria 50% de 900? Levando para a mesma lógica de transformar a porcentagem em fração, nós vamos ter 50 sobre 100. 900 vezes essa fração, 50 sobre 100, que vai ser 450. Uma outra maneira para resolver seria transformar esse 50% em um número decimal. Como fazer isso? Nós vamos dividir 50 por 100. Então, seria 0,50. E aí, nós vamos multiplicar 0,50 vezes 900, que é igual a 450. Nós temos uma outra forma de pensar também. Nós já sabemos que 50% é o mesmo que a metade de alguma coisa, porque lá na letra D nós mostramos isso, demonstramos que é a metade. Então, metade de 900 é 450. É pegar o 900 e dividir por 2, porque representa a metade. Existem várias formas de resolver essa questão. A outra pergunta é, e o valor de 12% de 300? Vou levar aqui, vou fazer apenas um exemplo, mas poderíamos resolver de outra forma. 12% eu vou transformar em fração. Vai ficar 12 sobre 100. E aí nós vamos multiplicar 300 vezes 12 sobre 100, que vai ser o mesmo que 32. A questão número 5, ela pede para completar o quadro abaixo. Vamos observar. 25% em número decimal. O que vamos fazer? Pegar o 25 e dividir por 100, que vai dar 0,25. Por que dividir por 100? Então, nós vamos relembrar que toda vez que eu falar de porcentagem, nós estamos falando de algo que se refere a 100 partes. Então, por isso que nós dividimos por 100. A mesma ideia se aplica à fração. Então, nós vamos escrever 25 sobre 100. E o porcentagem, nós vamos acrescentar o símbolo. Seguindo para o de baixo, 95%. Vamos pegar o 95 e dividir por 100, 0,95. Em fração, nós vamos colocar o 95 sobre 100. E em porcentagem, escrever colocando o símbolo. 30%. Pego 30, divido por 100, fica 0,30. Em fração, 30 sobre 100. E em porcentagem, acrescenta-se o símbolo. Caro estudante, esperamos que você tenha conseguido fazer as questões, mas caso tenha encontrado muitas dificuldades, não desanime, treine mais, temos certeza que você vai conseguir se superar. Abraços!